começar? Calma que eu estou colocando. Agora que a gente está ao vivo, Aline. Muito bem, então. Deixa eu só ver se está tudo certo. Você começou as transmissões lá. Isso, tudo certinho. Então, Podemos começar? podemos. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, do Café do Cuidador Empreendedor. Aqui nós vamos ter a oportunidade de discutir estratégias para você se tornar um cuidador de idosos autônomo, bem remunerado e de sucesso. Meu nome é Aline Davi. E eu sou Marcela Rodrigues, eu sou proprietária da empresa Vó Maria Ilse e empreendedora nesse mercado de cuidador de idosos, que é tão crescente, né, gente? Isso mesmo. E o nosso tema especial de hoje, de abertura, um tema assim muito procurado, que tem muitas dúvidas, e é se você, cuidador de idosos, está cansado de fazer os serviços de doméstica. Marcela? E essa é uma dúvida assim que nós temos recebido muito nos nossos comentários, das nossas publicações, e é sobre essa confusão que os clientes fazem em relação à função do cuidador de idosos e o empregado doméstico. Então, você consegue explicar um pouquinho para a gente o porquê dessa confusão? Claro. Então, para começar a explicar um pouquinho dessa diferença, eu vou explicar para vocês como que essa profissão ela foi reconhecida no mercado, né? Ela foi regulamentada. Existe uma lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que institui a Política Nacional do Idoso. Essa política, ela garante os direitos do idoso, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à assistência social, o direito de proteção contra a violência. E essa mesma lei, ela instituiu, regulamentou a profissão do cuidador de idosos para auxiliar na garantia dos direitos desses idosos. Então, o cuidador de idosos, tendo a profissão regulamentada, ele tem várias áreas de atuação, né? Então, surgiu várias vagas no mercado para ele. Ele pode atuar em residência, ele pode atuar em instituições de longa permanência, em hospitais, como acompanhante em algum evento, ele pode até ter um concurso, né? Até alguns órgãos governamentais abriram vaga para essa profissão, certo? Então, quando o cuidador de idosos, ele trabalha na residência, ele é considerado um empregado doméstico. Vou dar um exemplo para vocês. A babá. A babá, quando ela trabalha na residência da família, ela é considerada uma empregada doméstica, porque ela está trabalhando na residência de uma família. Então, todo profissional, assim, os profissionais que podem atuar na residência, que atuam na residência, eles são considerados empregados domésticos e são regidos pela legislação do empregado doméstico. Então, a babá, que na residência ela cuida da criança, ela dá banho, é responsável pela higiene, se ela for contratada numa creche ou numa escola, ela é contratada como um apoio educacional para realizar as mesmas atividades. E ela vai ser regida pela legislação da educação. Então, ela vai realizar as mesmas atividades, né? Ela vai cuidar da criança, da higiene, da alimentação, do sono, nos dois ambientes. Só que num ambiente ela é uma empregada doméstica por atuar na residência e no outro ambiente ela é um apoio educacional porque ela está auxiliando os professores nessas atividades de cuidado. Um outro exemplo, a própria empregada doméstica, que na residência ela é responsável pela limpeza, né, pela organização e manutenção dessa residência. Se ela for contratada por uma empresa, ela vai ser contratada como serviços gerais, para desempenhar as mesmas atividades que ela desempenha na casa, que é de limpeza. Né? Vai fazer uma faxina, vai limpar o chão, vai limpar o banheiro. Então, esse mesmo profissional que desempenha as atividades na residência, ele é contratado na residência, é considerado empregado doméstico, é regido pela legislação do empregado doméstico, na empresa, né, no mercado de trabalho, em outras organizações, ele é contratado como serviços gerais. E o mesmo acontece com o cuidador. Se ele é contratado para cuidar de um idoso em sua residência, né, morando sozinho ou não, com a sua família ou não, ele é um empregado doméstico, porque o local de atuação dele é a residência. E aí, nesse caso, quando ele trabalha na residência, a gente também pode discutir o modelo de contratação. Então, o modelo de contratação, quando é carteira assinada, quando é pelo CLT, ele é contratado como empregado doméstico, certo? E aí ele tem que obedecer à legislação
dessa classe, né? Dessa profissão dos empregados domésticos. Quando ele trabalha em outra, numa empresa, né, num hospital, por exemplo, ele já vai ser regido pelos profissionais de saúde, certo? E ele pode também ter outros modelos de contratação. É interessante. Desculpa, pode falar. Não, é só para complementar, porque a gente também tem, historicamente, esse profissional, ele veio, normalmente, é uma figura, né, que está dentro de casa, que ela cuida da casa e da criança. Ela cuida da casa e do idoso. E com a regulamentação, com o reconhecimento dessa profissão, que houve essa diferenciação, que houve essa separação das atividades de cada profissional. Mas quando eu falo mas algumas atividades, elas são comuns. Por exemplo, organizar o quarto do idoso é função do cuidador e é função também da empregada doméstica, quando ela é contratada. Então, algumas atividades, elas são comuns. Só que a única diferença é que a função, quando desempenhada pelo cuidador de idosos, ela é direcionada ao idoso. Ela é direcionada somente ao idoso. Então, a empregada doméstica, ela tem que fazer faxina na casa, ela tem que lavar a roupa de toda a casa, fazer alimentação para toda a família. Agora, o cuidador de idosos, ele tem que preparar a alimentação, sim, mas do idoso. Ele tem que lavar a roupa, sim, do idoso. Por exemplo, se o idoso, ele fez xixi na cama, né? Se ele fez xixi e vazou, a cuidadora, ela tem, sim, que retirar, trocar aquela roupa de cama, colocar para lavar e manter aquele ambiente habitável, né? Porque fica com mau cheiro, a gente tem que organizar. Se teve xixi no chão, se o idoso derramou alguma água, o cuidador precisa, sim, organizar aquele ambiente, limpar aquela água, ela precisa deixar aquele ambiente, até para evitar quedas, né? Porque é o que a gente mais abomina, é um idoso caindo. Então, a função do cuidador de idosos, ela, e muitas vezes, é semelhante, né? As atividades são as mesmas, só o foco, o direcionamento que é diferente. Por isso que ainda há muita confusão nessas atividades. O cuidador, ele cuida do idoso e tudo referente ao idoso, né? O ambiente que o idoso está, a alimentação do idoso. Então, ele pode realizar alguns serviços domésticos desde que estejam vinculados ao idoso. Ao idoso. E não ao restante da casa. E esse idoso morando sozinho ou não, né? Se o idoso morar sozinho, é mais fácil da gente separar essas atividades, né? Agora, se ele mora com a família, é que aí, às vezes, dá uma misturada. E assim, mas também, quando tem muitos idosos que moram sozinhos, e a família espera que o cuidador dê uma faxina na casa, né? E isso não é função, porque desvia o foco do cuidador. A gente não, o nosso foco, dos cuidadores de idosos tem que ser totalmente no idoso, para evitar acidentes, para poder conhecer cada vez mais esse idoso, para poder saber identificar todos os sinais que esse idoso está dando, né? Então, o foco do cuidador tem que ser o idoso. Isso. Ele mantém o ambiente do idoso limpo, é diferente de fazer uma faxina na casa do idoso. É diferente. É você secar uma água que caiu no chão, né? É diferente do que você limpar poeira, tirar toda a teia de aranha da casa, né? Limpar a janela. Lavar. É bem diferente do que você simplesmente fazer a manutenção. Isso mesmo. E eu penso assim, foi interessante a sua explicação, porque eu imagino que exista essa confusão, porque um dos modelos de contratação do cuidador é como empregado doméstico, que é o mesmo nome, né, da empregada doméstica que faz essas funções de limpeza, de faxina da casa, né? Mas é referente ao modelo de contratação e não as funções que o cuidador vai exercer em casa. Exatamente. E você falou sobre esse reconhecimento do cuidador como uma profissão, né? Fala um pouquinho para a gente por que é importante o cuidador ter esse reconhecimento como uma profissão. Quando uma profissão ela é reconhecida, ela passa a ser mais respeitada no mercado de trabalho, né? Então, quando ela passa a ser importante e ela se tornando uma profissão importante e respeitada, as outras instituições, organizações passam a abrir vaga para essa profissão. Então, é uma profissão mais demandada. E aí, esse profissional tem muito mais oportunidades de emprego. Então, é o primeiro benefício que a regulamentação de uma profissão traz para esse profissional. Quando você está ingressando no mercado e você tem as suas atividades
especificadas, você precisa, então, se especializar nessas atividades, né? Você precisa se profissionalizar para atuar como esse profissional. E essa especialização, esse treinamento, essa capacitação, ela vai garantir valores maiores para o seu plantão, né? Para a sua hora trabalhada. Então, normalmente, a boa remuneração, ela acompanha esse crescimento profissional, esse reconhecimento, por causa da capacitação, né? Quando você está ingressado no mercado, você ingressa no mercado de trabalho, né? Você tem também, passa a ter uma legislação que vai olhar seus direitos, seus deveres. Então, você vai ficar sobre uma proteção legal, né? Quando você tem uma profissão reconhecida, igual igual um empregado doméstico, né? O cuidador está trabalhando na residência, ele é regido, ele tem que seguir a legislação do empregado doméstico. Então, se ele for contratado como carteira assinada, ele tem que ter os horários certinho que ele pode trabalhar, ele não pode, se ele trabalhar à noite, ele tem que ter um adicional noturno, né? Então, sim, existem alguns direitos adquiridos quando essa profissão é regulamentada. Da mesma forma, se esse profissional, o cuidador de idosos, quiser trabalhar como MEI, né? Ele pode sim trabalhar como MEI, como autônomo, pode pegar vários clientes, e aí ele vai ser um profissional liberal, né? Então, ele tem essa... E aí, se esse profissional liberal resolver trabalhar em residência, o que é possível, né, ele tem que prestar atenção na legislação. Então, ele não pode atender na mesma residência mais do que 3 vezes na semana, porque figura vínculo empregatício. E aí, por isso que abre a oportunidade desse profissional ter mais de um cliente, né? Então, ele pode ter vários clientes, montar a sua agenda, ter uma liberdade maior, né? Então, tudo isso é conquistado com a regulamentação da profissão. E, por último, também, um último benefício que eu gostaria de destacar é que, como ele está entrando no mercado, está precisando ser capacitado, para garantir um serviço de qualidade, surgem programas e treinamentos de desenvolvimento profissional. Então, ele vai tornando esse profissional cada vez mais capaz, mais capacitado e mais seguro das suas atividades, para justamente oferecer um serviço de qualidade e com muita segurança para esse idoso, né? No nosso caso, de cuidadores de idosos, para esse idoso que está recebendo esse serviço. Entendi. Então, é preciso ter um curso profissionalizante para ser cuidador de idosos? Eu preciso necessariamente ter um curso ou não? Eu posso cuidar do outro, assim, instintivamente? Com o reconhecimento da profissão, sim exigido, né? É um curso superior, não é um curso superior, é exigido um curso profissionalizante, né? Uma capacitação. Porque como você tem as suas atividades estipuladas, você precisa aprender a executar ela. E muitas dessas atividades, só o instinto não é suficiente. Como é que o seu instinto, você que é mulher, que é mãe, né? Então você sabe trocar uma fralda do bebê, só que você acha, né, acredita que sabe trocar a fralda da melhor maneira do idoso. Mas existem algumas técnicas que te facilitam virar, para evitar, porque o idoso, a pele é muito sensível, se você pegar com força, né, em qualquer membro desse idoso, pode machucar, pode deixar roxo. Então, existem algumas técnicas, alguns conhecimentos que você vai adquirir se capacitando, né, se especializando nessa área. E para você ser cuidador de idosos hoje, você só precisa ter mais de 18 anos e fazer um curso profissionalizante, se capacitando para desempenhar essas atividades. Porque são atividades que a gente acredita que ser só o cuidado que é instintivo, mas não é. A gente precisa, sim, se capacitar, a gente precisa aprender a dar um banho no leito, como que a gente faz a mudança de decúbito, né? A mudança da posição desse idoso na cama. A gente precisa aprender quais são os mecanismos de segurança para esse idoso, por que a gente tem que evitar quina, né? Tem que colocar barras de segurança no banheiro. A gente precisa entender todo esse funcionamento do idoso e todos os riscos que esse idoso corre para a gente evitar acidentes, né? A gente precisa cuidar desse idoso. A nossa atenção é 100% no idoso. A gente precisa aprender a estimular ele durante o dia, porque muitos idosos, eles trocam o dia pela noite. Então, a gente tem que manter esse idoso mais ativo durante o dia para ele ter uma qualidade de sono melhor à noite. A gente precisa fazer alguns exercícios de estímulo mental, né? Então, nesses cursos profissionalizantes, você aprende algumas técnicas e algumas dicas
que vão facilitar o seu dia a dia e te dar segurança para desempenhar todas essas atividades que foram direcionadas, né, que são regulamentadas para o cuidador de idosos. Precisa também saber o que fazer nas emergências, Principalmente, né? A gente nunca conta com elas, mas elas sempre estão aí, né, nos assustando. E muitas vezes o idoso, ele dá sinais de que a saúde não está boa, mas de forma sutil, né? Por exemplo, a infecção urinária, ele geralmente não manifesta com ardência ao fazer xixi ou com febre. Ele manifesta com uma queda, né, uma irritabilidade. Então, é só o conhecimento que vai permitir a gente conhecer realmente esse idoso e saber o que fazer. Isso, e aí é muito importante, quando o idoso está desidratado. Um dos sintomas é o delírio. Eu só fui aprender isso quando eu estava cuidando do meu tio, né? Porque ele ficava muito, ele tem problema renal, desidratava facilmente. E aí eu só descobri que ele, agora, hoje, o primeiro sintoma, quando eu vejo que ele já está começando a falar coisas que que não tem muito nexo, eu já procuro hidratar, já procuro, antes que chegue num patamar mais sério, né? E aí, uma coisa que é muito, muito séria, muito importante da gente citar também, é que a função, uma das principais funções do cuidador de idoso é saber repassar esse comportamento, né? Repassar essas atitudes, esses sinais que os idosos mandam para a equipe de saúde, para a família, para tomar as providências o mais rápido possível antes que as coisas se agravam. Isso mesmo porque, ó, você cuidador não precisa de fazer um curso superior para se tornar cuidador, apenas um curso profissionalizante. Mas você passa a se tornar parte, né, dessa equipe de saúde que cuida desse idoso de fundamental importância, porque você que faz o vínculo entre idoso e família, entre idoso e profissionais de saúde, né? Você que conhece o idoso, você que está próximo do idoso, né? Então, você que precisa repassar todas essas mudanças de comportamento, todos esses sinais que o idoso ele vai emitindo, né? Vai passando no dia a dia mesmo. Isso mesmo. E voltando um pouquinho, né, porque a gente vai falando do idoso, vai empolgando, mas voltando um pouquinho aqui, né, sobre essa dificuldade de entendimento do que é função do cuidador, o que é função do empregado, da empregada doméstica, do empregado doméstico. Muitas pessoas aqui nos nossos canais afirmaram que os patrões querem porque querem que eles façam tudo. Cuidem dos idosos e cuidem de toda a casa. Então, como fazer? Como explicar para esse patrão que as funções são diferentes? Né? Como que o cuidador de idosos pode se posicionar em relação a esse assunto? Que dica aí que você pode dar para ajudar nossos cuidadores? Então, a melhor maneira do cuidador de idosos se posicionar com o seu contratante, né, com o seu patrão, empregador, a primeira coisa que o cuidador precisa é conhecer as suas funções. Né? Então, ele tem que saber diferenciar a sua função de um outro empregado doméstico, de um outro profissional que atua na residência ou em qualquer outro local de trabalho. Então, a principal informação, a primeira coisa que o cuidador de idosos precisa saber é o que é a sua função. E saber discutir isso no momento da contratação. Então, é primordial, é muito importante que o cuidador discuta isso no momento da contratação. Tudo que é combinado não sai caro. Então, a gente tem que esclarecer, a gente tem que explicar a importância do cuidador de idosos focar no idoso, tem que explicar para esse familiar, né, para esse contratante, o quanto que é perigoso, né? Você precisa estar atento a esse idoso para ele não cair. Você tem que estar atento aos sinais, aos pequenos sinais. E mesmo que esse idoso seja ativo, porque a gente escuta muitos familiares falando assim, não, mas o meu pai, a minha mãe, ele é muito ativo, você vai ficar muito à toa, né? Ficar sem fazer nada, você não vai ter nada para fazer em casa. O que custa você limpar a casa? O que custa você fazer uma faxina? O que custa você passear com o cachorro? Custa que a responsabilidade do cuidador de idoso é o idoso. Então, tudo que acontecer com esse idoso no horário do plantão, no horário que esse idoso está sob a responsabilidade do cuidador, é responsabilidade do cuidador. Por mais que a família fale, não, pode ir que eu vou ficar aqui observando, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de você, cuidador, de cuidar desse idoso no momento que você foi contratado para estar lá atento a ele. Então, se tiver alguma queda, se tiver algum engasgo, se tiver qualquer coisa que acontecer com esse idoso, se ele ficar sonolento o dia inteiro,
Porque uma das nossas funções é manter esse idoso ativo durante o dia para poder melhorar a qualidade do sono dele, né, gente? Porque muitos trocam o dia pela noite. Então, a gente tem sim que se posicionar. A gente, então, o conhecimento, ele vai trazer das suas funções, vai trazer essa segurança para você conseguir se posicionar no momento da contratação. Porque se você for tentar discutir essas funções, essas diferenciações no meio do processo, é bem mais complicado, porque aí você já começou a fazer, você não negociou, você não deixou bem claro, e aí a pessoa que está te contratando, ela acredita que aquilo é função sua, né? Que você aceitou aquilo lá, você aceitou, você acordou. Então é difícil de você voltar atrás. Então é muito importante você delimitar, definir quais são as suas funções no momento da contratação. E eu vou citar um exemplo para vocês que aconteceu na minha empresa. Então, o primeiro cliente que eu fechei contrato, eu não tinha isso bem delimitado, né? Eu não tinha. Eu era o primeiro cliente, né? Eu tinha um pouco desse conhecimento porque eu cuido do meu tio. Então, e normalmente a gente que é familiar, a gente quer mesmo que porque a gente ainda faz uma confusão nessas atividades, né? Então, o primeiro cliente que eu fechei contrato na minha empresa, eu não delimitei certinho quais eram as funções da cuidadora e eu tive problemas. Então, no período, eu tive que contratar uma cuidadora, eu tive que convencer esse cuidador a desempenhar algumas atividades, né? Porque eu não tinha fechado o contrato. Então, eu tive que pagar a mais para esse cuidador, para ele desempenhar essas atividades a mais, que fugia um pouco da atividade dele. Isso, graças a Deus, porque essa idosa, ela era bem ativa ainda, né? Era mais para poder acompanhar. Então, eu consegui conciliar essas duas atividades. Eu tive que pagar mais. Mas a partir desse momento, eu coloquei no meu modelo, no meu contrato, eu descrevi todas as funções do cuidador. E nunca mais eu fechei nenhum contrato em que eu não tivesse delimitado o que é a função do cuidador, qual que é a função do empregador em relação ao cuidador, porque, inclusive, nos meus contratos eu coloco que, igual, a alimentação do cuidador, que passa o dia inteiro na casa da pessoa, eu já delimito, já coloquei, eu estipulo no meu contrato que é responsabilidade da família. Porque é bem complicado, né, o cuidador de idoso levar uma marmita, levar quando ele tem um plantão de 24 horas, quando ele tem um plantão de 12 horas. Então, eu já estipulei no meu contrato que a alimentação do cuidador é responsabilidade da família, né, do cliente. Então, tudo que eu estipulei, tudo que eu achei que eu devia combinar, eu coloquei tudo no meu contrato e eu discuto claramente. Então, é muito importante você ser claro, sincero, aberto, transparente no momento da contratação para evitar futuros problemas, né, nessa relação de trabalho. Não, é muito interessante esse exemplo que você trouxe, porque aí fica claro a vantagem do cuidador de idosos ser um profissional autônomo, ter um MEI, né? Porque todas as suas funções vão estar ali descritas no contrato, né? Então não vai ter, é até uma proteção para ele, né? É uma proteção. Mas também, assim, é bom a gente lembrar que o que também, quando você for contratado como carteira assinada, você pode sim, no momento da negociação, descrever suas atividades, deixar bem claro. Você pode fazer um documento, né, pegar a assinatura dele, tudo, registrar, para deixar bem claro, para te resguardar de quais são as suas funções, caso esse contratante venha exigir algo a mais de você, né? Algo que sai da sua função. Isso mesmo. E onde você vê que as pessoas mais erram nessa comunicação com o cliente? É justamente deixar claro nesse início? Exatamente. Eu acho que qual que é o principal problema? O cuidador de idosos, ele não tem claro na cabeça o que são as funções dele, quais são as reais funções dele. Até ele mesmo faz essa confusão. Então, ele não consegue se posicionar. Né? Então, e normalmente, o cuidador de idosos, nós profissionais, né? A gente está precisando do emprego. Então, a gente é pressionado por essa necessidade. Né? Quando a gente está precisando do emprego, a gente acaba aceitando, abrindo mão de algumas coisas para conseguir esse emprego. Só que a gente não se dá conta que esse sim que a gente está falando aqui no início, ele pode atrapalhar todo um relacionamento que poderia dar muito certo. Né? Porque lá na frente, ele vai vir a dar problema, porque você ainda vai, quando você começa a atuar, é que você consegue enxergar qual que é a necessidade, qual que é a importância, né, de você estar focado no idoso.
Então, hoje, quando você está entrando, quando você ainda não conhece realmente quais são as suas funções, quando você ainda não desempenhou essa atividade sozinha em casa, porque em casa você também tem um desafio maior que é relacionar com a família, né? Então, quando você realmente está ali atuando, é que você vai ver o problema que você arrumou, o tanto que era importante você ter esclarecido, ter deixado bem claro essas funções suas no início da contratação. Então, a gente não pode deixar essa necessidade, essa pressão da necessidade atrapalhar essa negociação. Porque ali porque a relação de trabalho ela tem que ser ganha-ganha. Da mesma forma que você está precisando de um emprego, que você está precisando de uma colocação no mercado, esse cliente está precisando do seu serviço. Então, se você demonstrar essa segurança das atividades, você demonstrar um conhecimento, né, das suas funções, isso já vai passar segurança para a família, vai mostrar um profissionalismo maior. E isso eles vão te valorizar mais. A gente acha que esclarecer no início vai denigrir a nossa imagem, mas pelo contrário, não vai denigrir, ela não vai fazer você perder, ela vai te valorizar, ela vai são pontos positivos nessa sua negociação, porque você vai mostrar um profissionalismo, vai mostrar que você conhece a sua profissão, você é seguro do que você tem que fazer, você conhece o que precisa ser feito, né? E vai passar essa segurança para a família. E aí, que vocês podem até fazer o teste. Tenta fazer o teste. Quando vocês forem conversar com o seu contratante, estuda suas funções, vai seguro do que você precisa fazer, né? Do que você conhece os seus direitos, você conhece as suas obrigações também, né? Principalmente você conhece as obrigações e que você não vai aceitar essa diferenciação, né? Não vai aceitar mudar de função. Mas também o que pode acontecer é que você também não precisa, você pode ter um jogo de cintura, né? Uma vez ou outra, se você puder, se tiver como, você auxiliar essa família, esse idoso em alguma atividade que foge um pouquinho, né, das suas atribuições, também, como em qualquer outra profissão, a gente consegue, né, ajustar. Mas você deixar delimitado, registrado no início da contratação é fundamental, é de extrema importância. E aqui a gente reforça, né, aquele aspecto que nós falamos lá atrás, mais uma vez a importância do conhecimento. Porque é só tendo conhecimento que o cuidador vai ter certeza das suas funções e vai conseguir se posicionar diante da família ou do próprio idoso que está contratando, né? E isso é fundamental para estabelecer uma boa relação de trabalho. Isso, se você, igual como eu comentei, o que é combinado não sai caro, né? Então, a gente tem que combinar, o que a gente combinar, o que a gente acertar, ele é fundamental para uma boa relação de trabalho e qualquer relação, né? Não é nem só de trabalho. Então, tudo que a gente for negociar, for trabalhar, que tiver todo relacionamento. É igual casamento, né? Então, primeiro, no casamento, a gente não tem todas as regras, a gente precisa delimitar, precisa conversar antes, a gente namora, a gente descobre, né, quais são as afinidades, o que não é, a gente define ali, ó, o que é a função de cada um e fecha um contrato. Então, tem que estar bem claro. Se você não, se você não conhecer bem, né, qual que é a sua função dentro de um relacionamento, qual que é a função do outro dentro de um relacionamento, você pode vir a ter problemas futuros. Então, em qualquer relacionamento, a gente precisa ser bem claro, bem transparente e ter nossas funções bem claras na nossa cabeça, né, bem definidas. Uhum. Agora, com esse exemplo, vai ter muito marido e mulher chegando no cônjuge e falando assim: ó, a gente assinou um contrato. Pode ir lá cumprir essa e essa função que está devendo. Exatamente. Ó, mas então, para finalizar, né, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso café de hoje. Eu queria que você falasse, né, um pouquinho, assim, qual o passo a passo, ou qual o resumo você deixa aqui para os nossos ouvintes começarem a aplicar tudo isso que nós falamos aqui hoje. Então, para começar, eu acho que assim, que o que é mais importante, eu acho não, eu oriento, o mais importante é você se capacitar. Então, porque você se capacitando, você se especializando nessa área, você vai ter mais segurança, vai ter mais conhecimento das suas funções, do que você precisa executar. E é isso que vai te garantir uma profissão, um desempenho das suas atividades com maior qualidade e com maior segurança. Então, se capacitem, se profissionalizem, procure buscar esses cursos profissionalizantes,
procure se inteirar, né, de quais são as suas funções, de quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres, porque normalmente a gente, quando vai estudar qualquer legislação, a gente sempre busca os nossos direitos, mas é muito importante a gente entender os nossos deveres, né? Quanto um prestador de serviço oferecer, principalmente esse serviço que é tão delicado, né? Que a gente vai oferecer qualidade de vida para um idoso. Então, seja um cuidador profissional, competente, que goste, né, de atuar, de executar essas atividades, para você oferecer um cuidado humanizado, né, que eu acho que é tão importante, que eu defendo tanto, que é esse cuidado humanizado, que ele só é possível se você tiver uma aptidão, né, para desempenhar essas atividades e se você tiver o conhecimento, porque só o carinho, só o instinto, ele não é suficiente, né, por mais que a gente, esse carinho, esse instinto, às vezes ele pode sim prejudicar o idoso, se você não tiver o conhecimento das técnicas adequadas, né? Você pode ter a maior das boas intenções. Se você não souber o que está acontecendo, se você não souber o que você precisa realizar, você pode sim fazer mal a uma pessoa, né? Igual eu tive um episódio essa semana, numa residência de um idoso, que ele está no estado bem crítico, né? E aí, a alimentação dele é só por sonda. A equipe de saúde e a família, ela decidiu que a alimentação desse idoso ia ser somente por... Eles tomaram uma decisão que só poderia ministrar para esse idoso 20 ml de água, né, e 300, acho que era 300 ml de alimentação durante todo o dia. E a cuidadora, porque ela achou, não, porque a água, ele precisava de fazer um exame de urina no outro dia. Então, assim, ela falou assim, não, assim, então como ele tem que fazer exame de urina, ele não está fazendo muito xixi, porque ele não está ingerindo água, ela foi e dobrou a quantidade de água dele, achando que, porque ela tinha que ministrar só 10 ml naquele momento, ela ministrou 20. Ela falou assim, não, porque só 10 ml, ela olhou lá, é muito, né, quando ela pediu, não, é muito pouquinho, é muito... E ela foi, deu 20. Só que o risco que essa cuidadora correu é porque o estômago desse idoso, né, ele está diminuído. O porquê que ela tem que entender da equipe de saúde o porquê que ele só orientou dar 10 ml, né? Por que não pode dar 20? Porque quando ela dá o 20, o risco de broncoaspiração e causar uma pneumonia é muito grande. Então, assim, a intenção dela foi de ajudar esse paciente a produzir mais urina para fazer o exame de urina no outro dia. Ela achou que não, só 10 ml de água vai ajudar, não vai ter tanto problema. Mas o risco desse paciente broncoaspirar, porque ele já estava, né, ele está no estado crítico, é muito grande. Então, se você não tiver conhecimento das suas atividades, do que você precisa desempenhar, você corre grandes riscos e você pode ser um profissional descartado. Com um errinho desses pequenos, custa a vida do idoso, né? Custa a vida da pessoa que você está cuidando. Então, é muito importante você se capacitar, você saber manusear porque o cuidador de idosos, ele pode sim manusear uma sonda de alimentação, né? A equipe de saúde, ela vai orientar, ela vai passar todas as orientações, mas o cuidador de idosos, ele pode tanto preparar essa alimentação que ele vai passar pela sonda, quanto ministrar e limpar, né, higienizar essa sonda. Então, existem muitas coisas que o cuidador de idosos precisa fazer, precisa desempenhar no cuidado do idoso, que não é instintivo, né? Que não é só um cuidado que a gente aprende no dia a dia. E principalmente, como você havia mencionado, sobre as emergências, né? Então, existem muitas coisas que a gente só vai aprender se a gente fizer um curso, se a gente se capacitar. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é se capacitar. E você se capacitando, tendo segurança nas suas atividades, conhecendo as suas funções, o segundo passo é conversar, ser claro no momento da sua contratação. Se você vai só prestar um plantão, se você vai pegar um plantão fixo, se você vai ser contratado de carteira assinada, seja claro com o seu contratante no momento de quais são as suas funções. Deixe isso registrado. Registre com o seu contratante, com o seu empregador, todas as suas funções. E tente explicar para eles a importância. Faz ele entender qual que é a importância de você delimitar essa função.
que você não vai fazer a atividade, você não vai fazer uma faxina na casa, não é porque você não sabe, é porque você não quer, é porque você não pode. Porque você não pode tirar a sua atenção do idoso. Porque no momento que você está limpando a casa, o idoso, normalmente o idoso com Alzheimer, ele é totalmente ativo, né? A gente, a hora que a gente pisca, eu tenho uma idosa que a gente cuida com Alzheimer, quando deu 3 horas da manhã, a cuidadora piscou, 3 horas da manhã, ela estava em cima de uma escada limpando o armário. Nossa. Então, assim, o risco é muito grande. Então, o cuidador de idosos, por mais que ele pode parecer, né? Porque normalmente as pessoas, os familiares, né, os contratantes acreditam que não está fazendo nada, ele está assim, ele está ali ó, focado na atenção do idoso, evitando um acidente, né? Evitando coisas piores. Outro idoso que eu tenho, que eu também, ele tem Alzheimer. Então, a minha cuidadora ficava lá só durante o dia. Quando ela foi embora, né? O filho chegou em casa e aí aí o idoso foi para o quarto dormir, né? O filho foi, deixou o idoso dormindo no quarto e desceu para comer um espetinho na esquina ali da casa. Mas ele ficou ali de olho. Quando ele voltou para casa, ele estava lá assistindo televisão. Quando ele percebeu, o pai dele entrando pela casa. O pai dele tinha saído de casa sozinho, foi até no posto, pegou um Uber e queria ir para a casa do outro filho dele, só que ele não soube explicar para o Uber onde era a casa. Quando ele chegou no meio do caminho, ele ficou perdido. Ele não sabia nem ir para a casa do filho que ele estava querendo e nem voltar para a casa dele. Ele não sabia falar para o Uber onde ele morava. Esse Uber ficou andando com ele pela cidade, procurando, e aí ele só lembrava do nome dele. E aí eu sei que esse Uber pesquisou no Instagram, porque ele não tinha nenhum documento, ele não tinha levado carteira, não tinha levado celular. Então, esse Uber pesquisou pelo nome dele no Instagram, aí achou uns parentes por causa do sobrenome. Olha para você ver, tanto também que Deus coloca uns anjos na vida, né, das pessoas. Esse Uber ele colocou, ela procurou o contato, conversou com alguns primos, né, do meu cliente, que era filho do idoso, conversou, e aí só que não conseguiu falar com ninguém, porque já estava tarde, né, não conseguiu ir pelo Instagram, é mais complicado, ela não tinha que seguir, a pessoa tinha que aceitar, então era mais complicado. Ela voltou para o mesmo lugar onde ela tinha pegado ele. Aí ele lembrou do nome do prédio. Aí ele deu a sorte que ele lembrou o nome do prédio, aí que ela conseguiu levar ele para casa. Então, o filho, assim, foi questão de 10, 15 minutos, né, que ele deixou o pai sozinho, acreditou que o pai estava dormindo. O idoso saiu de casa, ele sumiu, ele podia estar perdido, né, porque ele não lembrava mais onde que era. Então, é muito importante esse foco do cuidador no idoso. A gente precisa mesmo estar atento. E você, tendo essa segurança, esse conhecimento, e explicar para o seu contratante os riscos que o idoso que você vai cuidar corre, se você estiver desempenhando funções que não são suas, eu acredito que ele vai conseguir entender, né, e vai conseguir aceitar esse acordo no início da contratação. São muitas situações, né? Eu tenho uma amiga muito querida que os pais dela estavam na farmácia, a mãe muito lúcida, mas o pai começou com alguns episódios de demência, né, Alzheimer. E os dois juntos na farmácia, uma bobeira que ela foi olhar um remédio, ele saiu da farmácia e se perdeu. Ele ficou 2 dias perdidos na cidade. É mais comum do que a gente imagina, né? É muito comum, e assim, são frações de segundo, né, que acontece uma situação dessa e pode desencadear muitos problemas graves, né. Então, realmente, o cuidador precisa estar ali, ó, focado 100% de atenção no idoso que ele cuida. No idoso, né? Exatamente, para evitar, porque mesmo focado, existem alguns acidentes, acontece alguma coisa, então, se você estiver desfocado, a responsabilidade é sua, né? Porque você está ali para cuidar desse idoso, você está ali para poder garantir segurança no momento, naquele período que você foi contratado. Isso. Você foi contratado para isso. Para isso, né? Exatamente. Justamente. E aí eu penso que é de fundamental importância o próprio cuidador criar essa consciência, né? Do quanto a sua profissão ela é essencial, ela é importante. E aí, mais uma vez, a importância do conhecimento, porque se o cuidador tem essa consciência, ele tem essa convicção de quais são as suas funções, do quanto ele é importante para aquela família, ele se posiciona de forma diferente, né? Então, Exatamente. isso já facilita muito essa relação.
Isso, e esse posicionamento que vai definir como que vai fluir essa relação de contratação, né? De empregado, empregador, contratante, né? E contratado. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui hoje finalizando, né, o nosso primeiro café do Cuidador Empreendedor. Agradecemos a presença de todos e convido, né, para que não perca o nosso próximo episódio. Será na quinta-feira, dia 12, com o tema Prestei um serviço e não recebi. Como evitar os calotes sendo um cuidador de idosos. Vocês aí, já receberam calotes? Exatamente. Já vão deixando aí nos comentários, né? Já vão aquecendo para o nosso próximo Café do Cuidador Empreendedor na quinta-feira. Já vai preparando para as dúvidas, para vocês mandarem durante, para a gente ir respondendo para vocês. Se vocês quiserem já mandando antes para a gente, que aí eu consigo responder tudo para vocês no nosso próximo café. Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Tchauzinho.